São Paulo, Rubens Paiva. 91ª audiência pública, 20 de outubro de 2013. Auditório da Química da USP. 17 horas. Está instalada a 91ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 29 de outubro de 2013, no auditório do Instituto de Química, Complexo Ana Rosa Kuczynski, na Universidade de São Paulo, para oitivas e homenagens a Ana Rosa Kuczynski. Professora desse instituto, e Wilson Silva, desaparecidos em 22 de 4 de 74. Lembraremos também de Isami Nakamura Okano, que foi estudante de Química e assistente de laboratório do Departamento de Engenharia Química e no Instituto de Física dessa universidade. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. O Ricardo Kobayashi vai fazer a leitura do memorial do Isami e a Fernanda Azevedo fará de Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva. Bom, boa tarde a todos. Sem som. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ricardo Kobayashi e vou ler agora o memorial do Isami Nakamura Okano. Isami Nakamura Okano, desaparecido em 14 de maio de 1974. Nasceu em 23 de novembro de 1945, em Cravinhos, no interior de São Paulo. Pertencia à Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Estudava Química na USP, onde se formou assistente de laboratório do Departamento de Engenharia Química e no Instituto de Física da mesma universidade. Foi no movimento estudantil que Isami começou sua atividade política e acabou tornando-se militante da ALN. Por essa razão, e também por manter contatos com pessoas ligadas a VAR Palmares, acabou preso em setembro ou outubro de 1969 e foi condenado a 2 anos de reclusão pela auditoria da segunda CJM de São Paulo, no dia 24 de março de 1971. Cumpriu pena no presídio Tiradentes e foi libertado em outubro de 1972. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. A segunda e última prisão de Isami Nakamura foi consequência do trabalho de infiltração do médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODE de São Paulo de Jota, citado como modelo de infiltração nas organizações clandestinas. No dia 14 de maio de 1974, Isami foi preso por agentes do DOI-CODE de São Paulo em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje. No dia 7 de fevereiro de 1975, o então ministro da Justiça, Armando Falcão, informou à imprensa que Isami havia sido preso e que estava foragido. Na época, o advogado Idibal Piveta contestou essa versão, já que Isami havia cumprido pena e voltado a trabalhar, o que não justificou seu sequestro. Isami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido em 11 de fevereiro de 1974. No relatório da Marinha de 1993, que foi encaminhado ao então ministro da Justiça, Maurício Correia, consta que Isami desapareceu quando se dirigia de casa para o trabalho. Testemunhas e agentes policiais envolvidos. Marival Dias Cantos Chaves do Canto, ex-agente do DOI-CODE de São Paulo, disse ao jornalista da Veja Expedito Filho, em entrevista publicada no dia 18 de novembro de 1992, que a atuação do infiltrado J permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas. Os nomes foram citados na revista, incluindo o de Isami. Providências posteriores. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140/95, a qual reconhece a responsabilidade da morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza seus familiares. O caso foi protocolado sob o número 155/96 na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.
Em sua homenagem, São Paulo deu o nome à rua situada no Jardim Nova América. Os dados aqui lidos foram extraídos do dossiê Ditaduras, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 a 1985, do IEV. Eu vou ler o memorial da Ana Rosa Kuczynski Silva e Wilson Silva. Ana Rosa Kuczynski Silva nasceu em 12 de janeiro de 1942 em São Paulo, filha de Maier Kuczynski e Esther Kuczynski, desaparecida em 22 de abril de 1974, militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Filha de judeus vindos da Polônia, estudou em São Paulo, no Ginásio Estadual Otávio Mendes, e posteriormente na Universidade de São Paulo, onde se bacharelou em Química em 1967. Tornou-se professora no Instituto de Química da USP. Obteve doutorado em Filosofia também na USP em 1972. Casou-se com o físico Wilson Silva, militante da ALN, em 11 de julho de 1970. Wilson Silva nasceu em 21 de abril de 1942, em Taubaté, São Paulo, filho de João Silva e Lígia Vilaça Silva. Desaparecido em 22 de abril de 1974. Militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Interessou-se por política quando ainda era estudante secundarista na Escola Estadual Monteiro Lobato. Em 1961, saiu de Taubaté para estudar na capital paulista. Físico formado pela USP, especializado em processamento de dados, trabalhava na empresa Servix, em São Paulo. Em 1966, organizou com Bernardo Kuczynski, seu colega do curso de Física e irmão de Ana Rosa, uma exposição sobre os 30 anos da Guerra Civil Espanhola na USP, no prédio da Rua Maria Antônia. Militou na Polop entre 1967 e 69, quando se ligou à ALN, com atuação política no setor operário. Era conhecido pelo codinome Rodrigues. Desaparecimento do casal. Em 22 de abril de 1974, Wilson saiu do escritório da empresa Servix com Osmar Miranda Dias, seu colega de trabalho, para fazer um serviço no centro da cidade. Por volta do meio-dia, Wilson disse ao colega que voltaria para o escritório na parte da tarde, mas iria almoçar com sua esposa em um restaurante perto da Praça da República. Despediu-se e partiu ao seu encontro. Nunca mais foi visto. Ana Rosa também saiu do trabalho rumo ao centro da cidade para almoçar com seu marido. Avisou seus colegas de trabalho sobre seus planos e saiu. Também nunca mais foi vista. Segundo seu irmão, no dia anterior, ela estava muito nervosa. A ausência de Ana Rosa na USP causou estranheza aos seus colegas, que avisaram a família Kuczynski. Ao procurarem Wilson em seu trabalho, ficaram sabendo que ele também não voltara do almoço. Começaram a tomar providências para a localização do casal desaparecido. Impetraram um habeas corpus por intermédio do advogado Aldo Lins e Silva. A medida foi rejeitada, pois o AI-5 havia abolido o habeas corpus para crimes políticos. As famílias procuraram em todos os locais de prisão na esperança de alguma notícia ou informação, mas nada conseguiram. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, conseguiu uma audiência com o general Golberido Couto e Silva, chefe da Casa Civil do governo Geisel, em Brasília, em 7 de agosto de 1974, e obteve promessas de investigação como resposta. Golbery também foi procurado a respeito de Roberto Miller, editor do jornal Gazeta Mercantil, onde o irmão de Ana Rosa trabalhava. A Comissão de Direitos Humanos da OEA também foi acionada. O pedido de investigação feito em 10 de dezembro de 1974 obteve como resposta do governo brasileiro apenas que não havia responsabilidade governamental alguma sobre o destino do casal. O pai de Ana Rosa lutou incansavelmente para obter alguma informação e se tornou um símbolo da luta dos familiares. Chegou a entregar uma carta ao general Dilermano Gomes Monteiro, comandante do 2º Exército, mas este nunca respondeu. As famílias pediram informações ao Departamento de Estado do governo norte-americano sobre o destino dado ao casal, que respondeu por meio da American Judges Community e do American Judges Congress. A resposta recebida foi a de que Ana Rosa ainda estaria viva, presa em local desconhecido, mas sobre Wilson Silva nada sabiam. A última informação do Departamento de Estado foi transmitida à família em 18 de dezembro de 1974. Em 6 de fevereiro de 1975, respondendo a requerimento feito pelos familiares sobre o paradeiro dos desaparecidos políticos,
o ministro da Justiça, Armando Falcão, publicou em nota oficial a respeito, na qual os nomes de Ana Rosa e Wilson Silva são citados como terroristas foragidos. Anos depois, o tenente médico Amilcar Lobo, que colaborou com o DOI-CODE do 1º Exército e atuou também no aparelho clandestino conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após ser identificado por ex-presos políticos, resolveu falar à revista Isto É. Na matéria intitulada Longe do Ponto Final, de 8 de abril de 1987, contou sobre os assassinatos que presenciara na unidade militar e na Casa da Morte. Procurado pelo jornalista Bernardo Kucinski, irmão de Ana Rosa, em 31 de maio de 1987, o médico denotou reconhecer a foto de Wilson Silva como uma das pessoas atendidas por ele na casa de Petrópolis, mas não admitiu o reconhecimento formalmente. Ao ver a foto de Ana Rosa, negou conhecê-la. O relatório do Ministério da Marinha, enviado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em dezembro de 1993, confirma que Wilson Silva foi preso em São Paulo em 22 de 4 de 1974 e dado como desaparecido desde então. Sobre Ana Rosa, há apenas referências caluniosas, estendidas também ao seu irmão Bernardo Kucinski. Pesquisas realizadas pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos nos arquivos do antigo DOPS São Paulo conseguiram localizar apenas uma ficha sobre Ana Rosa, em que se lê: presa no dia 22 de abril de 1974, em São Paulo. Sobre Wilson Silva, consta que foi preso em 22 de 4 de abril de 1974, junto com sua esposa, Rosa Kucinski. Outro documento encontrado no arquivo do DOPS São Paulo, produzido pelo Ministério da Aeronáutica em 17 de março de 1975, encaminhando, entre outros documentos, o relatório do Serviço de Informação do DOPS São Paulo sobre Ieda Santos Delgado e Ana Rosa Kucinski, informa que ambas estavam envolvidas com pessoas presas ou perseguidas pela polícia. Em requerimento à CENDP, com base em informações de uma entrevista de 1993, não publicada, do agente da repressão José Rodrigues Gonçalves a Mônica Bergamo, da revista Veja, seu irmão Bernardo Kucinski prestou os seguintes esclarecimentos sobre as tentativas de localizar sua irmã e seu cunhado. Minha irmã e seu marido, Wilson Silva, foram presos na tarde de 22 de abril de 1974 pelo agente do DOI-CODE de codinome Paulo da Silva Júnior, quando voltavam para sua residência. O verdadeiro nome desse agente é José Rodrigues Gonçalves, cabo reformado do Exército. Minha irmã e meu cunhado foram levados na madrugada do mesmo dia para Petrópolis pelos policiais Enio Pimentel da Silveira e Sérgio Paranhos Fleury, ambos já mortos. O senhor Paulo Savaia, na condição presumida de agente do Serviço de Repressão, informou-me, em 3 de janeiro de 1975, que minha irmã efetivamente havia sido presa pelos órgãos de segurança em São Paulo e transferida da jurisdição do 2º Exército. Ficou de me dar detalhes no dia seguinte, quando, assustado, negou tudo. O senhor Paulo Savaia tornou-se assessor do deputado federal Delfim Neto. Chega? Ok. Então, o que eu li foi extraído do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 64 a 85. Eu explico. Tá, não, perfeito. Bom, a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva tem feito alguns vídeos de biografias de desaparecidos políticos. E um desses vídeos vai ser exibido hoje, é o vídeo da Ana Rosa Kucinski Silva, que eu orgulhosamente gravei como atriz. E a gente fez um vídeo menor e um vídeo maior. Eu não sei qual dos dois vai passar aqui. Esse é o 4º vídeo de muitos outros que virão. De tempos em tempos, o correio entrega no antigo endereço uma carta de banco destinada a mim. Sempre a ideia sedutora de um produto ou serviço financeiro. A mais recente apresentava um novo cartão de crédito,
válido em todos os continentes, ideal para reservar hotéis e passagens aéreas. Tudo que hoje, talvez, eu merecesse, se a minha vida não tivesse sido interrompida. Eu jamais aceitaria a proposta, mesmo não havendo cobrança de anuidade, mesmo podendo acumular pontos de milhagem e usar as salas VIP nos aeroportos. Tudo isso que eu teria, mas não terei, tudo isso que quase não havia quando eu existia e agora que eu não existo, me é oferecido. Eu poderia fazer o inventário de perdas da perda de uma vida. É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que a minha memória, na memória dos meus, descanse. Como se, além de lhes haverem negado a terapia do luto pela supressão do meu corpo morto, o carteiro fosse minha alma em desassossego, a apontar culpas e omissões. Como se, além da morte desnecessária, quisessem estragar a vida necessária. Não, eu nunca conheci a casa do meu irmão. Eu nunca subi os degraus íngremes do jardim da frente. Nunca conheci os seus filhos. Nunca pude ser a tia dos meus sobrinhos. O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi torturada, sequestrada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ele, outros antes dele ignoram essa história, o separador das cartas e todo o seu entorno. O nome no envelope selado e carimbado, como atestar sua autenticidade, será o registro tipográfico, não de um lapso ou de uma falha no computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Meu nome é Ana Rosa Kucinski Silva. Eu nasci no dia 12 de janeiro de 1942, em São Paulo, filha de Maier Kucinski e Esther Kucinski. Me casei com Wilson Silva, que desapareceu comigo no dia 22 de abril de 1974. Eu tinha 32 anos, militava na Ação Libertadora Nacional, ALN, e era professora no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Nós fomos sequestrados pelo terrorismo de Estado que a ditadura instaurou no Brasil. Minha família impetrou vários habeas corpus na tentativa de me localizar, mas as respostas diziam sempre que nem eu, nem meu marido estávamos presos. Meu pai, que era judeu-polonês e muito ativo politicamente nos anos 1930, combateu o antissemitismo na Europa e teve que fugir para o Brasil. Até meu desaparecimento, ele não sabia que, de alguma forma, eu continuava a sua luta. Ele buscou incansavelmente obter alguma informação a meu respeito e se tornou um símbolo da luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Ele nunca desistiu. O terrorismo de Estado e os seus apoiadores jamais tiveram o mínimo respeito pela minha família, tornando ainda maior a angústia ao dar informações contraditórias, jamais admitindo oficialmente que eu tinha sido presa, torturada e morta, e que meu corpo tinha desaparecido sob as ordens de agentes do Estado. O general Golberido Couto e Silva chegou a reconhecer, em dezembro de 1974, que eu estava presa numa instituição da aeronáutica. O governo americano, por meio do Departamento de Estado, encaminhou informações à minha família, afirmando que eu estaria viva, presa em local não conhecido, e que Wilson provavelmente estaria morto. O ministro da Justiça, Armando Falcão, em nota oficial, fez um informe sobre os desaparecidos políticos e incluiu na lista nomes de pessoas que jamais foram tidas como desaparecidas. Em relação a mim e ao meu marido, a nota do Ministério alegava que éramos terroristas e que estávamos foragidos. Apesar de todo o cinismo da ditadura em afirmar que eu não tinha sido presa, anos depois do meu desaparecimento, foi encontrada uma ficha nos arquivos do DOPS de São Paulo, em que se lê: presa no dia 22 de abril de 1974, em São Paulo. Amilcar Lobo, médico psiquiatra envolvido com torturas no Rio de Janeiro e que resolveu denunciar assassinatos políticos durante a ditadura civil-militar, reconheceu as fotos de Wilson Silva como uma das pessoas que ele atendeu após sessão de torturas. Quanto a mim, o reconhecimento foi positivo, mas não categórico. O ex-sargento Marival Dias Chaves do Canto, que trabalhou 17 anos como agente da repressão no DOI-CODE de São Paulo, afirmou em 1992 que eu e Wilson
fomos levados para a Casa da Morte, em Petrópolis, e provavelmente esquartejados. O responsável pela nossa transferência para Petrópolis, segundo essa fonte, foi o coronel Fred Perdigão. Das minhas muitas mortes, em 2012, um ex-delegado do DOPS do Espírito Santo e ex-agente do SNI, Cláudio Guerra, declarou no livro Memórias de uma Guerra Suja que eu e meu marido tivemos os corpos incinerados por ele na usina de Cambaíba, no estado do Rio de Janeiro, em 1974. Palavras de Cláudio Guerra. Eu e o sargento Levi, do DOI, fomos levar seus corpos. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordida pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles. Se o que o Cláudio Guerra diz é verdade, não sei. Sei que sofri dores e sevícias que não se traduzem em palavras. Sei que meu corpo e dignidade foram insultados, e essa é uma dor invisível que transpassa o tempo e pede por memória, verdade e justiça. Em 1993, a Marinha produziu um relatório encomendado pelo então ministro da Justiça, Maurício Correia, em que há informações oficiais sobre 251 ativistas presos. Nele está meu nome e consta que me encontro desaparecida. Mais uma vez, eles cometem crimes. Dessa vez, para não explicar meu desaparecimento, afirmam que eu seria uma agente do Serviço Secreto Americano, tirada de circulação pela CIA, e ao mesmo tempo passaria também informações para Israel sobre o programa nuclear brasileiro. Mentira e desinformação. Em outubro de 1975, eu fui demitida da Universidade de São Paulo por abandono de função. Até hoje, a universidade não foi capaz de admitir seu erro e fazer as reparações à minha família, reconhecendo publicamente sua dívida com a minha memória. Nesse mesmo ano, 1975, Geisel era presidente da República, Sarney, senador da Arena, Delfim Neto, embaixador na França, Paulo Egídio Martins, governador de São Paulo. Das lembranças incertas, eu lembro que meu irmão Bernardo escreveu um livro, K, que relata a angustiante procura de um pai pela sua filha, e nele alerta o leitor. Tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Eu gostava muito de cinema, de teatro e adorava Simone de Beauvoir. Meu projeto, como de muitos naqueles tempos, era viver num país justo, democrático e socialista. Contra o Alzheimer nacional, é preciso memória, mas também é preciso verdade e justiça. E mais, enquanto houver desigualdade e exploração, a nossa luta não terminou. Advogada e presos políticos na época da ditadura, vai fazer uma introdução. Em seguida, nós vamos ouvir o Bernardo. Doutora Rosa Cardoso, com a palavra. Bernardo, caro deputado Adriano Diogo, caríssimos participantes desse evento. Nós estamos aqui para participar dessa jornada de memória, para lembrar, para refletir, para homenagear esses militantes que desapareceram, lembrando que o desaparecimento é uma das formas, é a forma mais doída, mais dolorosa que os familiares podem ter relativamente às brutalidades, às violências cometidas pelo Estado. Mas se ela é para os familiares assim, o que pode existir de mais violento, de mais doloroso, porque é a notícia, é a informação de uma morte
a respeito da qual não se pode fazer o luto, e Bernardo nos dirá melhor sobre isso. Para as outras pessoas que não foram tão próximas, que não foram amigos, que não foram companheiros, que não são familiares, que não são parentes, às vezes parece uma coisa um pouco remota, né? Mas quando nós entendemos melhor, quando nós nos aprofundamos minimamente na questão que nós chamamos de terrorismo de Estado, de terror do Estado, nós vemos que é uma prática muito concreta. Ainda há pouco, ontem, às 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã, eu estava chegando do Chile, onde nós fomos fazer exatamente um diálogo a respeito dessa questão de memória e de verdade e de justiça, né? E lá tivemos a oportunidade de ver os campos de concentração e de extermínio chilenos, e muito especialmente um campo chamado Vila Grimaldi. E nós aí pudemos ver de uma forma muito física, muito material, né, o que significa esse terror de Estado. Nós pudemos ver o planejamento do desaparecimento e do extermínio. Era um local de desaparecimento e de extermínio. Nós pudemos ver a política de desumanização que aquilo envolvia, promover aquilo, o tipo de local que era criado exatamente para provocar uma dor física enorme nas pessoas. Eram umas casinhas, tipo umas jaulinhas de cachorro, uma torre onde se torturava as pessoas, que depois desapareciam. Então, aqui no Brasil também, embora de uma forma mais clandestina, menos evidente, menos visível do que na Argentina e no Chile, houve uma política de desaparecimentos. Uma política de desaparecimentos que se apresenta de uma forma muito clara, já em 68, com a AI-5, onde é proibido o habeas corpus, e portanto, também é legitimado o direito, né, do Estado de desaparecer com as pessoas, e essa política evolui nos casos de desaparecimento que se seguiram, e entre os quais se situa o da Ana Rosa, do seu marido, o do outro militante que nós vimos aqui. Então, eu quero passar a palavra ao Bernardo, para que nos diga, a partir da intimidade da sua proximidade com a Ana, né, exatamente o que isso significa, porque é muito importante para nós o que nós podemos fazer, essas jornadas de memórias, os sítios em que nós mostramos os locais em que essas coisas existiram, e hoje, mais do que nunca, reafirmar a necessidade de justiça para que essas histórias que nós estamos contando tenham um estatuto de verdade inegável, e que toda a sociedade possa entender e assumir essas histórias como histórias de violência que efetivamente aconteceram, e possam repudiá-las em sua forma mais plena. Eu queria anunciar também que a doutora Maria Rita Raquel está presente, e ela também é membro da Comissão Nacional da Verdade. Antes da fala do Bernardo, eu queria fazer um pedido, porque tem muitos amigos, muitos contemporâneos, mas queria fazer um pedido para o professor Fábio Conder Comparato e a professora Maria Vitória viessem para a mesa, compor essa mesa por tudo que representam na história da USP e do povo brasileiro. Por favor, professora Maria Vitória, professor Fábio, para compor essa mesa. Estamos aqui. Só tem mais uma lá. Professora aqui, a professora Mulher. Bom, boa tarde a todos. Eu acho muito importante esse tipo de cerimônia, mas queria dizer a vocês inicialmente que eu, pessoalmente,
já estou bastante exausto disso tudo. É praticamente meio século, né? Se passou. Os familiares dos desaparecidos, eles vivem essa situação de formas diferentes. E nós que nos conhecemos sabemos que ninguém cobra nada de ninguém. E eu devo dizer para vocês que realmente eu estou exausto. Eu estava pensando nisso outro dia, numa dessas cerimônias que agora estão se repetindo. Eu até disse para alguém, olha, isso não acaba nunca. Não acaba nunca, né? E também para o país não acaba nunca. É uma coisa que está aí escondida, que não se resolve nunca, né? E podia ser um desaparecido só, mas não é um só. E eu acho que isso é uma coisa que vai fazer muito mal, já está fazendo mal e vai fazer mal para sempre para o povo brasileiro, né? Então, por isso que eu acho que seria muito importante fazer alguma coisa. Queria dizer mais, para trazer um aporte assim, talvez novo. Bom, primeiro uma coisa que eu já tinha dito antes, que o que me aborreceu muito aqui na USP foi que há não muito tempo atrás, já muitos anos depois de que tudo isso aconteceu, quando eu pedi à reitoria que cancelasse a demissão da minha irmã, isso já em 95, a assessoria jurídica da reitoria, ou seja, a mesma que recomendou a sua demissão na época da ditadura e que foi conivente com a ditadura, essa assessoria jurídica teve a ousadia de produzir um parecer em linguagem jurídica de quase 100 páginas, em que, afinal, concedia que devia ser anulada a demissão, mas justificava a sua posição anterior. Ou seja, não há autocrítica, não há reconhecimento da conivência. Ou seja, não se avança em cima dos erros cometidos. É isso que eu acho que é a questão central aqui na universidade. Ela não reconhece o grau de conivência que seus agentes e também muitos professores tiveram com a repressão. Outro dia caiu-me nas mãos, me deu alguém uma carta que foi enviada por um grupo de professores da medicina aos órgãos de repressão, listando professores que eles diziam que tinham que ser demitidos e cassados. Ou seja, os próprios colegas entregavam catedráticos e professores para a repressão, né? Bom, e minha última contribuição para hoje que eu queria dar é o seguinte, eu voltei da Alemanha agora, onde foi lançado o K, e me permitiu fazer uma reflexão sobre como eles lidam com a história deles, que é uma história também pesada, uma herança pesada do nazismo, e como nós lidamos. Então, na Alemanha, a minha impressão é de que a solução finalmente encontrada, depois de alguns períodos, inclusive um período em que o assunto do nazismo era tabu e tal, a solução finalmente encontrada pelo povo alemão foi a de repudiar totalmente tudo que foi feito pelo nazismo, se dissociar, denunciar e trabalhar continuamente a questão. Então, por exemplo, na semana que estávamos lá, em todos os locais da Alemanha, havia em cada local uma sinalização de como aquele local teve uma relação com o nazismo, né? Por exemplo, numa praça onde se reuniam artistas em Berlim, haviam erguido colunas com as fotografias e os nomes dos artistas e as pequenas biografias, umas 20 ou 30 colunas, no centro de Berlim, praticamente, em frente ao Museu Histórico de Berlim, e cada coluna contava a história de como aquele artista, ou aquele pensador, ou aquele escritor foi eliminado, ou foi morto, ou foi expulso da Alemanha. Era uma história da eliminação da diversidade por parte do nazismo, né? Em cada lugar se ergueram monumentos desse tipo. Um contraste absoluto com a forma como nós estamos lidando a nossa história, onde não há essa ruptura,
onde parte da sociedade ainda é levada a crer ou crê de que se justificava, de que o outro lado fez a mesma coisa, de que isso, de que aquilo, e variantes de uma tentativa das elites hegemônicas de, além de ter suprimido as pessoas, suprimir também a história do que aconteceu aí dessas pessoas, né? Então é isso, quero agradecer de novo a todos e dizer que infelizmente eu vou ter que me retirar aqui num certo momento por um compromisso médico assumido há muito tempo, mas é possível que eu volte meia hora depois. Muito obrigado. Vera, fica sentada aqui na frente com a gente. Vem pra cá. Vera Paiva é filha de Rubens Paiva, que dá nome a essa comissão. Bom, antes de... Oi, Vera, tudo bom? Vamos lá. Bom, daqui da casa, da Química, tem 4 contemporâneos da Ana Rosa. O Cláudio Darwin, o Sérgio Massaro, o Mansur Luft e a Mariana da Silva Araújo. O professor Bechara, ele teve um outro compromisso, também era contemporâneo. Eu queria saber como a gente faz na Comissão da Verdade faz essa questão do testemunhal. Os colegas são muito importantes nessa fase. Algum dos 4, Mansur, Cláudio, o Cláudio Alonso não está aqui. O Cláudio Alonso, alguém dos 4, 5, gostaria de fazer um testemunho, falar alguma coisa? Sou convivência com a Ana Rosa. Mariana. Senta aí, tá bom, Bernardo? Fica à vontade. Não, professor, fica aí, fica aí. Ela vai sentar aqui, o Bernardo vai sair. Mariana. Senta no lugar do Bernardo. Fica tranquila, pode sentar com calma. É um depoimento muito rápido. Eu conheci a Ana Rosa em 1963, quando eu entrei no curso de Química como caloura, e a Ana Rosa já era estudante, era minha veterana. E naquele tempo, imagino que hoje ainda permaneça, mas nós tínhamos uma aula trote. Então os veteranos se organizavam, montavam uma aula terrível, com coisas dificílimas, absurdas. E os estudantes, coitadinhos, recém-chegados, ficavam naquele terror daquela aula que ninguém entendia nada, que era tudo brincadeira, mas a gente não sabia. E eu me lembro muito bem da Ana Rosa, que, para dar veracidade àquela coisa toda, desmaiou de mentirinha no meio, assim, do anfiteatro, né? Nós ficamos apavorados. Nossa Senhora, se ela que é veterana desmaia, imagina o que vai acontecer com a gente, né? Não, eu só quis dizer para vocês que a Ana Rosa era uma jovem muito feliz, com direito à vida, como todos nós. Só isso. Mansur. Enquanto o Mansur vem vindo, o Mansur foi aluno, né, no colegial e depois aqui na Química. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, é extremamente difícil rememorar essa época. Em 1965, eu vim de Marília, como grande parte dos jovens do interior, fazer o terceiro colegial aqui em São Paulo, junto com um cursinho, para tentar entrar na universidade. E no colégio que eu fui fazer esse terceiro colegial, que era na Rua Albuquerque Lins, bem no primeiro prédio da Albuquerque Lins, ali na Barra Funda, e a Ana Rosa era a professora de Química. Ela foi
Eu só fiz esse ano, que é o terceiro ano nesse colégio, e no ano seguinte já entrei aqui na Química. Ela gostava muito de Química Analítica. Quem é de Química Analítica gosta de fazer aquelas charadas para descobrir que ânion, quem que é o cátio, quem que anda, com aquelas brincadeiras. E eu já gostava muito de Química, eu queria fazer Química mesmo na faculdade, e eu fui assim, acho que ela gostava muito de mim, porque eu sabia tudo daquilo lá, e ninguém mais na classe sabia nada daquilo. Esse foi meu conhecimento com a Ana Rosa. No ano seguinte, a gente almoçava junto no IPT, junto com a turma mais velha, e, por coincidência, eu fui namorar e depois me casar com uma colega de colegial da Ana Rosa. Ela, como foi dito aqui, ela foi aluna do Colégio Oswaldo Mendes, lá em Santana. E minha mulher, a Eulina, elas foram colegas de classe durante todo o colegial. Tá? Não precisa dizer que minha mulher é mais velha que eu, né? Então, por isso que ela foi contemporânea da Ana Rosa. O tempo que nós passamos aqui... não me lembro de muitas coisas além das aulas normais de Química, nenhum proselitismo político, absolutamente nada disso, né? Isso em 65. Em 66, quando eu entrei aqui, a Ana Rosa preparou um 1º de maio. Uma coisa completamente diferente, que eu nunca tinha visto antes, nem nunca vi depois. Ela fez uma exposição de quadros do Rivera, reproduções do quadro de Rivera, de situações de trabalho. Aquele quadro famoso que uma camponesa abraça um maço de copos de leite, uma coisa lindíssima, né? E junto disso ela colocou no mural para nós calouros, né? Essa história do que tinha sido, de qual é a origem do 1º de maio. Uma exposição, um painel lindíssimo de situações de trabalho do cotidiano das pessoas e artística. Essa era a Ana Rosa, uma pessoa muito ligada com arte, muito ligada com arte. O fato de eu ter namorado e depois casado com uma contemporânea dela, essa minha mulher já era amiga, aliás, eu a conheci através dos químicos, né? Conheci dos químicos mais velhos, mais veteranos aí, que eram contemporâneos da Rosa. Então, o Wolf Iga, né? Um sujeito brilhante, o professor de cursinho, né? Formado aqui, a Carmen Lúcia Soares, o Sérgio Massaro, esse pessoal todo que entrou na universidade em 1960 e saiu em 64, né? Esse grupo. A Ana Rosa morava no fim da Avenida Rio Branco, próximo do viaduto que vai para a Avenida Ruth. Várias vezes estive na casa dela, ela tinha um acervo de arte muito grande. E agora precisa dizer o seguinte, que nessa época nós vivíamos todos imaginando, sabendo que uma hora nós seríamos presos. Fazendo ou não fazendo nada, pela nossa própria participação, nós fazíamos passeatas em 66, o ano inteiro, em 67, em 68, aqui na Química da USP. Nós fizemos uma greve longa de mais de um mês, porque os laboratórios não tinham nenhum material de segurança, né? Não se falava em segurança de laboratório,
e nada de poluição e respirar esse material. Uns laboratórios didáticos, né? Certo? Respirávamos amônia e gás sulfídrico o ano inteiro, né? Na química analítica, lá nos laboratórios. Então, nós sabíamos que alguma hora nós seríamos presos. Ex-alunos meus, que já desde o começo a gente já era professor, e que depois entraram na química, foram presos, como Paulo Sakamoto, Castor. O nosso professor de química analítica, que a gente adorava, que está aqui, que é o Sérgio Massaro, foi preso no fim de 66, no começo de 67, ficou 2 anos preso. A gente tinha pesadelo de como é que é possível que nós não tínhamos, que era possível, não tinha o que fazer. Né? Como é que uma pessoa como o Serginho, nosso amigo mesmo, um professor que é nosso amigo, como é que podia estar preso? Eu fui preso em 71, quando eu saí daqui da Química e fui dar aula num colégio na Vila Anastácio. Cheguei para dar aula nessa escola, tinha 2 agentes do DOI, CODE, já me esperando e me levaram e some com a gente, some. Você não sabe o porquê. A Ana Rosa, depois, agora a gente fica sabendo que era da LN, mas ela tinha uma vida completamente normal aqui dentro. Nós da Química tínhamos o hábito de, no fim da tarde, passar nas salas, né, para conversarmos, despedirmos, e a conversa era normal, nada, ninguém sabia da vida do outro, a vida clandestina que podia ter. Tá? Poucos dias antes dela desaparecer, eu passei pela sala dela, ela fazia um joguinho de cores, não sei se o Cláudio lembra disso, mas acho que o Cláudio que estava junto, mas nós sabíamos que em algum momento aconteceria alguma coisa, mas nunca poderíamos prever. Assim como vários de nós fomos presos, vários alunos da Química, professores da Química, foram presos, a gente achava que uma hora seriam soltos. A gente não dava tanta importância. Só que, pela primeira vez, um dos nossos colegas, uma pessoa que foi presa, nunca mais voltou. Shirley também é colega e contemporânea da Ana Rosa. Sou Shirley Schreier, professora do Instituto de Química, agora aposentada. Acho que eu vou dar um toque mais pessoal. Bom, a história que a Mariana contou, que a Ana Rosa desmaiou, ela meio que desmaiou de verdade no trote dela. A gente não tinha certeza porque ela tirou o óculos na hora que ela caiu. Mas, bem, eu acho que talvez de todo mundo aqui, sou a pessoa que tem uma história de amizade próxima, de convivência maior de todas com ela, porque eu frequentava a casa dela, eu conhecia o pai, o irmão que morava em Israel, mas surtirou um pouquinho do que eu queria falar, mas realmente uma coisa admirável na Ana era a cultura dela, e não era uma questão que acho que ali fala que ela gostava de cinema e mais alguma coisa, ela gostava de arte em geral. E ela me ensinou muita coisa de arte. E ela conhecia literatura sobre arte, ela falava sobre balé, sobre literatura. Era muito, muito enriquecedor conviver com a Ana Rosa. Eu convivi muito, a gente ia junto para Paraty, tomava uns porres junto. Nós temos fotos para comprovar. Nós fomos muitas vezes, né? E, bom, e assim, quer dizer, realmente o que eu tenho para contar de depoimento é muito mais no plano do vínculo de uma grande amizade. O que aconteceu foi que eu fui para o exterior justamente na época em que as coisas começaram a ficar muito difíceis aqui. E quando eu voltei obcecada
pelo trabalho e não tive mais oportunidade de conviver muito proximamente com ela. Tem uma história extremamente triste que, alguns dias antes do desaparecimento dela, ela veio me procurar na minha sala, falou que queria falar comigo, mas que eu estava muito ocupada, que então ela voltaria outra hora. Eu falei, tudo bem, então você vem outra hora, porque estou mesmo ocupada. E aí nunca mais nós nos vimos. Eu não pude chegar no início da cerimônia, da sessão aqui, mas eu queria dizer, não sei o quanto alguém já falou isso, porque logo em seguida ao desaparecimento dela, alguém, amigo dela, veio procurar a gente, que era amigo dela também, para tratar do assunto. E nós começamos a fazer reuniões que, para mim, me lembram muito um pesadelo mesmo. Por quê? O problema é que ela tinha deixado falado que ela talvez precisasse fugir, digamos, não desaparecer assim, que ela talvez precisasse desaparecer no sentido de se proteger. E ninguém sabia o que fazer. Bernardo estava na Inglaterra, né? O pai dela já era um senhor, né? E a gente não sabia o que fazer realmente, porque a gente tinha medo nos primeiros dias que se a gente botasse a boca no mundo, que não era muito tranquilo, poderia prejudicar uma eventual tentativa de fuga dela, né? Isso é que foi muito, muito difícil. Então, bem, daí em diante, eu muitas vezes vejo a Ana Rosa andando por aí. É isso. Mais alguém dos contemporâneos da Química? Serginho. Na verdade, boa tarde a todos, né? Fico feliz de ver a casa cheia, de certo modo. Eu lembrei de uma coisa hoje, né? Que outro dia eu disse para uma professora que foi filha foi professora da pré-escola assim, tá melhor, né, creio agora. Eu não sou artista, tá vendo? Eu, outro dia, conversando com uma professora dos meus filhos na pré-escola, falei sem querer de uma frase que ela disse que era autêntica minha, que ela até escreveu na mesinha. Eu falei que um pouquinho que a gente era materialista na juventude, a gente envelhece. Eu não deixei de ter minhas crenças materialísticas, dialéticas, não, mas a gente acaba tendo uma tendência ao misticismo. Inclusive tem algumas histórias de amigos da Ana Rosa, um é a Lourdes Gonçalves, que infelizmente não está aqui, no site da Associação Atlética tem um depoimento meu e da Lourdes. A Lourdes parece que recebeu a visita de um amigo que teve um surto lá e falou para ela só coisas que a Lourdes e a Ana Rosa sabiam. Quer dizer, essas coisas me dão arrepio, eu não acredito, mas eu conto, inclusive aqui em público, né? Mas tem uma coisa tipo, eu vim aqui, tem muito do subjetivo, tem outra coisa. A Ana Rosa, como Mansur, teve um namorado que eu não vou falar o nome porque ele é uma autoridade da USP aqui, não quero falar em público porque é uma história meio triste, né? Ela era professora e também namorou um aluno da coisa e tal, e o introduziu na política. Essa pessoa teve um desempenho político até importante na USP, chegou a, acho que presidir centros acadêmicos aí, grêmios, coisa do tipo. Mas depois essa pessoa tinha 19 anos, o que vai fazer? Se namorou por outro, e a Ana Rosa ficou muito chateada, e um dos ombros em que a Ana Rosa chorou foi o meu. Eu me lembro na época que eu morava em Santo André e eu viajava de trem. E eu levei num fim de tarde, uma hora dessas, assim, a Ana Rosa para passear de trem para consolá-la. E não, cada vez que eu escuto, eu choro, cada vez que eu escuto a gente humilde do garoto com a letra do Vinícius,
porque a Ana Rosa me falou o seguinte, ao entardecer, vendo as luzinhas acenderem ali, nós estávamos, acho que, ao lado de Pirituba, Jaraguá, por ali, no trem, ela falou, olha, Serginho, em cada lampadinha dessas tem alguém fazendo uma comidinha para esperar o maridinho voltando do trabalho, coisa e tal. Quem que pensa? É coisa de Vinícius de Moraes, de gente que tem uma sensibilidade muito grande para sentir isso, para entender. Cada vez que eu vejo isso, que eu escuto a música, eu choro de lembrar a Ana desse jeito. E eu acho que eu me sinto como um bandido por não ter dado todo o consolo que, na verdade, ela merecia na época, né? Mas tem, então eu citei essas coisas para completar um pouco o que a Shirley falou e o Mansur, né? Coisas desse tipo, né? Eu não posso dizer também da inocência da Ana, o Wilson, eu não cheguei a vê-los juntos, né? Mas eu conheço vários, inclusive hoje tive com um professor que foi colega do Bernardo e do Wilson, né? Da física, o Salinas, né? E na verdade essas coisas assim eram muito coisas da época, o que a gente não queria saber, mas a gente tinha inferências. Eu, por exemplo, nunca soube que a Ana Rosa era diretamente da ALN. Olha, eu não tinha pensado disso, eu falei poucas vezes, acho que a primeira vez que eu falei isso foi para um público maior, foi hoje para a Comissão da Verdade da USP, que eu acho que, na verdade, eu me prontifico a fazer todas as coisas, porque há um medo que a gente tenha de mal entendidos, de subjetivismos à parte. Eu entendo, por exemplo, perfeitamente o que o Bernardo fez, e não que tenha que desculpá-lo, não tem que desculpar de nada, porque ele mesmo confessa que é uma invenção, que é de verdade. Mas eu sei que há pessoas, e eu quero falar isso claramente, esse é um dos motivos de eu vir aqui à frente, que há pessoas com uma certa mágoa no Instituto de Química, porque de coisas que o Bernardo inferiu sobre o comportamento das pessoas. Eu mesmo, junto com a Lourdes, escrevemos umas coisas, está no site da Associação Atlética, que a gente percebia que o entorno não reconhecia, mesmo antes do sumiço dela, a sensibilidade a toda a prova que ela tinha, essa sensibilidade exacerbada, coisa e tal, que nos tocava, pelo menos aos amigos, comovia e tocava muito, e nos ensinava, nos despertava também para essa sensibilidade. E é óbvio que uma pessoa desse tipo, naquela época, do jeito que eram as coisas nos anos 60, 70, tinha que estar envolvida politicamente. Eu não boto a culpa em ninguém. Não é porque o Bernardo colocou isso, que tem gente que justifica, porque eles também faziam isso, né? Então tem algumas histórias para contar. Uma delas é o seguinte, eu quero confessar aqui de público a todos. Eu estou aqui hoje por um acaso, assim. Eu fui, como o Mansur disse, eu fui preso político, coisa e tal, e por sorte eu não fui preso na casa dos meus pais, que era um endereço que eles tinham lá no ABC. Não fui preso no lugar que eu estava morando aqui em São Paulo, e eu estava dormindo em cima de dinamite roubada de alguma mina, até absorvida em terra de Campo Seguro. Acho que é a primeira vez que para um público maior estou falando isso, não como heroísmo, né? E eu não era, digamos, eu não era da pesada, que nem diz o Chico Buarque e o Toquinho na música deles, que o Vinícius entrou de parceiro sobre outro dia no programa da Globo News aí, né? Eu não era da pesada, mas eu era próximo, e tinha um pedido para eu guardar a dinamite. Os químicos sabem que ele é um líquido viscoso que fica absorvido em terras. Eu tinha que, uma vez por semana, virar os pacotes para não escorrer e sair para fora. E, por sorte, eu nunca abri para a repressão, né?
falando em público, 40 anos depois, hoje eu estou um pouco mais tranquilo de falar isso, esse endereço, senão eu não saberia explicar de onde veio essa dinamite. Não saberia explicar, mas eu creio que o povo que eu tinha contato em volta, e Ana Rosa devia estar envolvida nisso também, porque não estou acusando disso, né, desse fato. Havia esse entorno desse tipo. Eu só sei que alguns dias depois da minha prisão, do meu sumiço, porque 15 dias a gente fica sumido mesmo, como disse o Mansur, né? Foram aonde eu morava tirar meio à força a dinamite do local, né? E coisas do tipo. É para dizer o clima como que era na época, né? E como a Shirley colocou, a gente não sabia, na verdade, se a Ana Rosa tinha sido presa, né, ou se ela tinha sumido. Inclusive, eu me lembro de um encontro, tem o nosso colega Cláudio, que foi citado, mas que não quis. É desgastante falar algumas coisas do tipo. Eu me lembro que uma vez eu e o Cláudio pressionamos a Ana Rosa a retirá-la do país, porque a gente tinha os contatos com dominicanos que podiam agendar isso, e ela se recusou terminantemente, dizendo que era um soldado e que eu só obedecia a ordens do comandante direto, coisa do tipo, né? Só para dizer o clima como que era, todos nós estávamos nessa situação. E o que eu disse para... Eu queria terminar com isso, que eu disse para a professora dos meus filhos na pré-escola, ela notou que eu falei que a morte era a dissolução da individualidade. Eu gostaria de dizer o seguinte: aquela pessoa que está ali atrás, Ana Rosa Kosinski, eu espero que com isso ela esteja vivendo em todos nós, que essas cerimônias, essas coisas que a gente faz é para pôr um pouquinho do que ela tinha de tão grande, distribuir para cada um de nós um pouquinho dessa gotinha, e por isso eu acho muito importante esse cultivo, uma cerimônia como essa, né? E eu que espero que sejam repetidas, que essa memória não se perca, que essa história dessa pessoa, dessa atitude. E eu espero que essa memória da Ana não seja causa de questões, de pequenas diferenças, que a gente chegue num acordo final de todos nós. É um jeito de unir todos que são a favor da igualdade, de tudo de bom para essa sociedade como um todo, como a Ana Rosa pensava. Tá bom? Muito obrigado. Mais algum colega sendo da Química ou não, de outra unidade, gostaria de fazer um testemunho? Algum companheiro da época? Contemporâneo? Não? Então, o Renan está aí? Renan, faz uma palavrinha antes da fala do professor Fábio e da professora Maria Vitória, desse aparente imbróglio jurídico que a USP, esse nó que a USP criou para a gente tentar desatar. Com a palavra, o Renan Quinalha, assessor da Comissão da Verdade. Boa tarde a todas e todos. A gente tentou fazer essa audiência, acho que é importante dizer, na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, por 2 vezes, convidando, né, que é o que nos permite a resolução que criou a comissão, os gestores da Universidade de São Paulo a comparecerem à Assembleia para prestar os esclarecimentos e tentar avançar na apuração das violações de direitos humanos que foram cometidas contra a Ana Rosa. Em nenhuma delas a gente teve êxito, a gente conseguiu uma reunião, eles chegaram a mandar alguns documentos, e como o professor Bernardo aqui bem apontou, o que eles mandaram é um despacho formal do Fava, que era o reitor na época em 95, em que, por uma consequência como se fosse lógico e natural, né, pela Lei 9.140, inseria a Ana Rosa como uma das desaparecidas políticas. Então, naturalmente, a causa, a distinção do contrato de trabalho dela com a universidade não é o abandono de função, mas sim a Lei 9.140 de 95.
mas sem de fato apontar nenhuma causa específica e nem apurar nenhum tipo de responsabilidade dentro da USP por esse fato que aconteceu no passado. E além disso, como o professor colocou, é um parecer jurídico de quase 100 páginas, que mais tenta blindar a universidade, resguardar a responsabilidade da universidade nesse caso, né, para não ter nenhum tipo de efeito, seja reparatório, ou enfim, qualquer coisa, né, nesse sentido, né, mas se nota um esforço incessante ali de tentar blindar a universidade para que não tenha nenhum tipo de consequência jurídica para a própria USP. Além disso, aqui durante a campanha pela Comissão da Verdade da USP, o Fórum Aberto pela Democratização, que tocava essa campanha, chegou a pedir formalmente à congregação do Instituto de Química uma revisão nesse sentido também. Isso não avançou, foi feita uma reunião, na verdade, da congregação, que simplesmente também reconhece, mas mais uma vez de uma maneira um tanto burocrática e formal, né, como se fosse só uma questão administrativa, mas sem encaminhar nenhuma medida simbólica mais efetiva de reparação, que é o que nos parece que o professor Bernardo vem buscando há tanto tempo e que na época também a campanha pela Comissão da Verdade da USP também buscava aqui. Então, atualmente, é mais ou menos aí que está localizado o impasse, que não é tanto uma questão jurídica legal, porque isso está, de algum modo, resolvido, mas é o modo como as coisas se conduzem, sem dar informação nenhuma. Então, quando a gente recebeu esse despacho de 95, o professor Bernardo sequer tinha tido um acesso a esse mesmo despacho, que não foi publicado da mesma maneira, então não se dá informação à família, não se compartilha essas coisas. Então, a maneira como tudo isso foi feito foi gerando e aprofundando uma série de desentendimentos e de problemas que se perpetuaram. Desculpe, o velhinho vai falar de pé. Senhor presidente da comissão, queridos amigos e amigas, depois de ouvir todos esses relatos que nos deixam profundamente comovidos, nós precisamos ter uma resolução. E a resolução é fazer o possível para que essa situação de horror institucionalizado seja aberta ao público e os responsáveis, ainda em vida, sejam processados e condenados. Eu quero denunciar o fato de que as classes dominantes do Brasil têm tradicionalmente duas caras. A primeira, externa, bonita, civilizada, gentil, afável, ela se transforma num sistema jurídico. E o sistema jurídico encobre todos os horrores que se passam por trás. A outra cara é aquela que nós todos conhecemos, enfim, quando não somos da classe rica. Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Devido a essas duas caras, a situação de violação de direitos humanos no Brasil foi muito diferente daquela que ocorreu nos países do Cone Sul da América Latina. E a mesma coisa sucedeu depois que os regimes criminosos desapareceram, aparentemente, dos países do Cone Sul e do Brasil. Na Argentina, mais de 20 mil pessoas foram mortas, a maioria delas jogada no mar. Mas quando terminou o regime terrorista, os responsáveis foram sistematicamente processados e já há mais de 200 pessoas condenadas, inclusive 2 ex-chefes de Estado, à prisão perpétua. O nosso querido país, florão da América, até hoje, nem
um agente político criminoso do regime empresarial militar foi sequer investigado criminalmente. E até há pouco tempo nós nos conformamos com isso. Porque a classe política gozou a anistia. O que eles queriam era voltar ao negócio de sempre, que é esse conflito ridículo, vergonhoso, de conflito eleitoral, etc, etc. Eu quero dizer a vocês que depois de terminado o regime empresarial militar, todos, absolutamente todos os governos deram mão forte aos militares criminosos e, mais do que isso, viveram de mãos dadas com o grande empresariado. Recentemente, um figurão da política, cujo nome eu me dispenso de declinar, compareceu a uma cerimônia na Ordem dos Advogados do Brasil para comemorar os 25 anos da Constituição. E alguém da imprensa perguntou: mas fulano, o seu partido votou contra a Constituição atual? Por que o senhor vem agora homenagear a memória da Constituição? E ele disse o seguinte: bom, naquela época nós éramos duros na queda e o nosso projeto de Constituição tornaria esse país ingovernável. E de fato, o governo que nós vimos, depois todos os governos viveram, como eu disse, ligados aos militares, ao grande empresariado. O que fazer? Muito bem. Em 24 de novembro de 2010, vamos fazer agora 3 anos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou por unanimidade o Estado brasileiro por graves violações de direitos humanos e declarou com todas as letras que, pela interpretação dada à lei de anistia pelo Supremo Tribunal Federal, na ação que eu tive a honra de patrocinar em nome do Conselho Federal da OAB, a lei de anistia brasileira é inválida e não pode ser aplicada. Pois bem, há 12 pontos decisórios nessa sentença. Eu estimulei o presidente do Conselho Federal da OAB a mandar um ofício ao Ministério da Justiça em junho passado, indagando como estava sendo cumprida a sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Ministério da Justiça respondeu, referindo-se a um só ponto e ainda parcialmente. Nós estamos fazendo pesquisas para saber onde estão os restos mortais dos guerrilheiros, terroristas mortos durante a guerrilha do Araguaia. Muito bem. Então, eu convenci, afinal, o presidente do Conselho Federal a levar à próxima sessão do Conselho Federal, no dia 26 de novembro, a minha proposta de se intentar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o Estado brasileiro pelo descumprimento da sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não foi apenas o judiciário, notem bem, que descumpriu. Eu sugeri à deputada federal Luísa Erundina que apresentasse um projeto de lei dando uma interpretação autêntica da lei de anistia. Quando a lei de anistia diz crimes conexos, são aqueles
o objetivo comum aos crimes políticos, e não o objetivo contrário. Pois bem, esse projeto de lei foi rejeitado pela Comissão de Relações Exteriores, que pediu contra o regimento que o projeto de lei fosse submetido à sua consideração, antes de todas as outras, e já recebeu parecer desfavorável na Comissão de Constituição e Justiça. Pois bem, eu gostaria de, concluindo, dizer a vocês que essas medidas vão contra uma tradição brasileira que é de nunca mostrar os nossos horrores. E que provavelmente os meios de comunicação de massa, que são controlados por um oligopólio empresarial, darão a menor notícia possível disso. Mas eu gostaria que os representantes de vários movimentos sociais, de famílias de desaparecidos, comparecessem ao Supremo Tribunal Federal no dia da distribuição desta ação e acompanhassem a sua evolução. Nós não sabemos ainda, porque o Conselho Federal ainda não decidiu, vai decidir dia 26 de novembro. Mas, repito, é preciso pôr um paradeiro nesta mania que nós temos de nos apresentar sempre como democratas, republicanos, respeitadores do direito, quando nós somos exatamente o contrário. Porque isto, esse cinismo, essa duplicidade passa para as novas gerações. Eu fiquei absolutamente surpreso e quero manifestar quase que minha veneração diante desses grupos de estudantes e que promoveram um escracho diante da residência dos torturadores. Eles, sim, são a representação daquilo que há de mais digno neste povo. E, sobretudo, não vamos desistir, se Deus quiser. Bom, a professora Maria Vitória vai fazer uma fala e vai encerrar. Eu só queria dizer o seguinte: amanhã, às 10 horas da manhã, a Pilar Calveiro, uma sobrevivente de um campo de concentração na Argentina, da Escola da Armada, vai estar fazendo um depoimento para a Comissão da Verdade lá na Assembleia, trazida que foi pela Janaína Teles, no Brasil, a convite da Janaína Teles, com apoio da Comissão Nacional da Verdade. A Pilar Calveiro, essa senhora que é uma sobrevivente do campo de concentração da Argentina, vai estar conosco amanhã das 10 à 1 da tarde. É importante, eu sei que ela também vai estar aqui na USP, num outro dia, mas amanhã ela está fazendo depoimento perante a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade. Com a palavra, a professora Maria Vitória. Obrigada. Adriano Diogo. Companheiras e companheiros, depois de ter visto primeiro o vídeo da Fernanda,
e ter escutado os relatos dos colegas contemporâneos, ter ouvido as palavras do meu querido amigo Bernardo. Depois de ter ouvido a mesa e com as propostas do professor Comparato, tenho muito pouco a dizer, porque concordo inteiramente com o que ele propôs. O que eu queria lembrar, como professora da USP, é que devia ser para todos nós, professores, funcionários, alunos, professores aposentados, absolutamente intolerável que até hoje persista aquela marca da covardia e da indignidade da congregação desse Instituto de Química ao declarar Ana Rosa Kuczynski culpada de abandono de cargo, abandono de emprego, sabendo perfeitamente que isso não era verdade. E que durante essas décadas não tem havido um movimento mais forte e mais organizado que levantasse essa questão, inclusive em relação ao fato mais recente, que foi a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal de uma interpretação da lei da anistia que absolve torturadores. Vejo aqui na minha frente a Vera Paiva, filha do Rubens e da Eunice Paiva, uma mulher de grande coragem. Soubemos pela imprensa recentemente como ela foi constantemente monitorada, seguida pela repressão durante anos e anos. E me lembro da última vez que participei de um evento como esse, quando a Vera relatou o comportamento de professores do seu Instituto de Psicologia que a discriminavam e junto a isso, com o que relatou o colega que falou das delações na Faculdade de Medicina, nós só podemos pensar, mas a que ponto de indignidade chegou a Universidade de São Paulo? O que significa dizer que os seus objetivos são pesquisa, docência e serviço de extensão com prestação de serviços à comunidade? Que comunidade é essa? Se até hoje a comissão de ética, que já existe há mais de 10 anos, nunca avançou 1 milímetro. Se esse comportamento do Instituto de Química e de outras unidades da universidade, com delatores e mentiras e covardias, não forem uma questão ética, então nós estamos muito mal
arranjados. Quero chamar a atenção para o adjetivo que eu escolhi, no sentido que isto devia ser intolerável. Intolerável. No sentido de qualquer que seja a nossa área de pesquisa e ensino nesta universidade, este assunto deve entrar nas salas de aula. Assim como a Ana Rosa discutiu com alunos de Química Analítica o significado do 1º de maio, qualquer professor, seja da física, do direito, da educação, pode perfeitamente tratar de uma questão que é uma chaga na vida da universidade. Já houve um livro branco contando uma série de ações vergonhosas durante o período da repressão e que continuaram. Essas iniciativas devem continuar. O protesto dos estudantes deve ser apoiado. E, cada vez mais, temos que divulgar e apoiar todos os relatos, os depoimentos, os livros sobre esse período. Nós temos agora o livro da Melinha Teles, que será lançado no dia 9. Temos um livro em construção com depoimentos dos filhos da repressão, daqueles que tiveram a infância truncada, a infância roubada. Temos a reedição do livro K, do Bernardo, aqui relembrado. E temos uma comissão da verdade na Universidade de São Paulo, presidida pelo nosso companheiro de muitas lutas de direitos humanos, professor Dalmo Dallari. Há quantas anda esta comissão da verdade da USP? Não sabemos. Não sabemos. E o nosso apoio às comissões estaduais da verdade, a começar pela nossa em São Paulo e pela Comissão da Verdade Nacional, aqui representada pela doutora Rosa e pela minha querida amiga e parenta, minhas netas são sobrinhas, minhas netas mais jovens são sobrinhas da Maria Rita Kel. Então, todo o nosso apoio a qualquer voz que se levante contra isto que é intolerável. Intolerável se nós realmente queremos nos afirmar como defensores de uma sociedade justa, fraterna, solidária. Não queremos nem a lei do talião, nem o perdão. Nem perdão, nem talião. Queremos verdade e justiça. Obrigada. Nesta minha curta fala de encerramento, eu queria agradecer o Renan, da Comissão Estadual, o Koba, Kobayashi, Arthur Scavone, o
pessoal da DUSP, por tudo que fizeram para que essa cerimônia fosse realizada. Queria dizer uma coisa para o senhor, viu, professor? Fico até intimidado em falar coisas tão complexas desse mundo jurídico e na frente da doutora Rosa e da professora. Viu, professor? Eu acho que a gente devia reduzir, fazer um pacto, em vez de chamar a Comissão da Verdade, mudar o nome, chamar a Comissão da Memória. Porque dos 3 eixos, memória, verdade e justiça, nós não saímos da memória. Graças a Melinha, o Ivan e tantas pessoas que sobreviveram, como a nossa companheira professora da Química, a prima do Shael Schneider, prima do Shael, a Shirley, e tantos outros companheiros que falaram hoje. Por quê? Tudo bem que a justiça brasileira seja um oráculo inexpugnável, mas os governos brasileiros, nós estamos agora, viu, professora, dia 2, os familiares mortos desaparecidos e as comissões de direitos humanos vão fazer um ato lá no cemitério do Araçá, lá no Columbário, junto às ossadas. Então, os governos, se é que são governos, deviam usar da sua autoridade e chegar nos ministérios militares e dizer o seguinte: já que a justiça não condena os torturadores, você quer, faz uma interpretação da lei da anistia que você quer, pode processá-los, que sejam abertos os arquivos. Que no dia 2 de novembro nós digamos para todos os familiares aonde estão os insepultos. Isso não precisa de justiça, isso precisa de autoridade. Então, se tem um governo constitucionalmente constituído, eleito pelo povo, ele tem autoridade institucional para chegar nos ministérios militares e digam assim: cadê os arquivos militares? Onde estão os desaparecidos? Quem os matou? Quem os fez desaparecer? Essa resposta tem que ser dada, porque senão, de comissão da verdade, nós devemos ser reduzidos a comissões de memória entendendo a memória das vítimas, porque a verdade pressupõe que nós cheguemos nas cadeias de comando, nos médicos legistas e toda essa cadeia de assassinos, inclusive aqui dentro da USP, dos escritórios que funcionavam com o SNI, que continuam intocáveis essas agências de informação. Então, para que não mais aconteça, para que não se repita e que a USP tome vergonha na cara e conte o que de mal fez para o povo brasileiro no tempo da ditadura. Abaixo a ditadura, abaixo a repressão, pela abertura dos arquivos. Muito obrigado. Sessão cancelada.